todos, eu me chamo Juliana Machado. Hoje a gente vai falar sobre como a terapia adicional pode ser um remédio, o remédio ser a terapia adicional e como a gente pode reduzir riscos e como otimizar essa estratégia. Eu sou coordenadora clínica da MTM do Hospital Governador Israel Pinheiro, em Belo Horizonte. Também sou coordenadora do programa de residência no mesmo hospital e coordenadora, diretora clínica da Clínica NutroWay, em Belo Horizonte. Eu tenho um conflito de interesses, que é a divulgação do movimento Apenas 2%, que tem o objetivo de combater o sedentarismo. O primeiro nutrólogo no mundo, alguns autores sugerem que seja o Hipócrates, há 400 anos antes de Cristo. Segundo alguns autores, embora não seja um consenso na literatura, alguns autores sugerem que Hipócrates falou que o caminhar é o melhor remédio para o homem e que a comida é o remédio e o remédio a comida. E que se a gente desse para cada indivíduo a quantidade certa de nutriente e exercício, não tão pouco e nem demais, nós poderíamos estar encontrando o caminho mais seguro para a saúde. E que todas as doenças poderiam começar pelo o trato gastrointestinal, ou seja, hoje a gente fala muito em disbiose, em microbiota. Ao perguntar ao chat GPT qual a definição de remédio ou medicamento, o que foi que ele me respondeu? Que remédio ou medicamento é uma substância ou preparação destinada a prevenir, tratar ou aliviar doenças, corrigir funções orgânicas ou melhorar a saúde. E pode ser um produto químico ou biológico, elaborado ou natural, empregado para fins terapêuticos, compostos ou fórmulas utilizadas no tratamento de enfermidade ou para a manutenção de saúde. Então, se eu perguntar ao público em geral, onde será que a gente compra remédio? As pessoas vão falar, na maioria, que é nas farmácias. Mas será que é só na farmácia mesmo? Se a gente pegar aquela frase, deixe o alimento ser meu remédio ser o meu alimento, a gente vai perceber que a gente pode comprar em farmácias, pode também comprar naturalmente produtos naturais in natura em feiras, sacolões e até mesmo no supermercado. Porém, nesses três ambientes em que a gente pode comprar saúde, a gente também pode comprar a doença ou adoecer com as nossas escolhas. Então, quando a gente vai, principalmente em farmácias, em supermercado, geralmente nos caixas para pagamento, o que a gente observa? Produtos ultraprocessados, com adição de açúcar, gorduras e sal, para incentivar o consumo destes produtos. Na literatura, a gente já sabe que podem trazer danos à saúde. E um exemplo, às vezes nas feiras livres, que a gente pode comprar. A gente talvez pode comprar aquele famoso pastel que fica lá com aquele óleo sendo reutilizado e fritura. Tá? Então, a gente pode comprar nesses ambientes tanto saúde como doença. E todo remédio tem uma dose e horário, chat GPT? Sim, o remédio, no sentido medicamento, geralmente tem dose e horário prescrito para garantir sua eficácia e segurança. Esses aspectos são fundamentais no tratamento de qualquer condição e são determinados com base no tipo de medicamento, na condição de saúde e características individuais do paciente. Então, é, então, se eu pensar no alimento como remédio, ele também teria que ter uma dose e um horário. Tá. E o que seria dose? Dose refere-se à quantidade específica do medicamento que deve ser administrada em cada vez. A dose é ajustada conforme fatores como idade, peso, altura, condições de saúde, gravidade da doença, metabolismo e funções de órgãos, como fígado e rim. Opa, então, na alimentação isso importa? Sim, importa. Então, se eu tenho uma criança, ela tem uma demanda metabólica menor do que um adolescente, tem uma demanda metabólica diferente da de um adulto, que é diferente de um idoso.
ou de um paciente que esteja acamado ou que esteja em uma unidade de terapia intensiva. Se eu tenho um paciente que talvez tenha uma disfunção renal que esteja em tratamento conservador, eu vou ter uma dose máxima de oferta proteica para esse paciente, para que eu não prejudique a função renal desse paciente. Então, a elaboração da recomendação da terapia nutricional vai depender da situação clínica do paciente, tá? E se ele está fora do hospital, vai depender também de como é a vida, o dia a dia desse paciente. E eu tenho intervalos, então eu vou ter pessoas que estão adeptos ao jejum intermitente, em que eles comem de horário X a horário Y ao longo do dia. Eu vou ter situações pós-cirurgia bariátrica em que eu tenho um fracionamento de dieta no início muito maior do que a dieta de um paciente que está recebendo uma dieta livre. E por que há o fracionamento, por exemplo, em um paciente que tem no início da cirurgia bariátrica? Porque ele tem uma redução muito grande do conteúdo do volume gástrico. Então, pede-se para fracionar mais vezes, para ele se adaptar com a restrição do volume que ele consegue tolerar em termos de volume de refeição. E a gente sabe que dentro do hospital as pessoas costumam a perder muita massa muscular e perder funcionalidade. E quando eu já interno um paciente que é desnutrido com alto risco nutricional, se eu esqueço da terapia nutricional, esse paciente vai ter um pior prognóstico. Ao contrário, se eu faço uma terapia nutricional efetiva, eu consigo reduzir o risco de morte desses pacientes em até 21%. E a terapia nutricional, no sentido intra-hospitalar ou às vezes ambulatorial, podem ser feitos por via oral, com aconselhamento nutricional feito pela nutrição. Podemos usar suplementos orais, às vezes específicos, ou seja, um suplemento que seja enriquecido com imunonutrição para pacientes oncológicos que vão para um procedimento cirúrgico, ou aqueles pacientes que não conseguem atingir as necessidades por via oral e com suplemento, a gente pode indicar a terapia nutricional enteral, que é por meio de uma sonda, que vai do nariz ao estômago, ou então por uma via de gastrostomia ou jejunostomia, ou para aqueles pacientes que têm uma contraindicação de utilizar o trato gastrointestinal ou que precisam de uma suplementação, a gente pode usar a terapia nutricional parenteral. A grande maioria da população mundial vai ter como terapia nutricional o prato de comida que ele escolhe aos longos dos dias e da vida. Isso vai expor esse paciente a ter mais ou menos doença, principalmente quando associado a hábitos bons de vida, que vão com alimentação adequada e o estilo de vida mais equilibrado, diminuir o risco de doenças crônicas não transmissíveis. Porém, a gente não pode esquecer dos pacientes que vão necessitar da suplementação oral ou que necessitarão de uma dieta enteral ou que necessitarão de uma nutrição parenteral. Então, a gente vai ter sempre a melhor via para cada indivíduo. Existirá a individualização da terapia nutricional. Eu pergunto a vocês como vocês querem envelhecer, se na situação A, B ou C. Isso tem muito a ver com capacidade funcional e o que eu plantei para eu poder colher. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a partir dos 35 anos, a gente começa a perder massa muscular. E se eu tenho uma alimentação ruim, um estilo de vida sedentário, possivelmente eu vou envelhecer na doença, tá? E o que vai acontecer? Né? Eu vou ter fibrose no meu músculo, eu vou ter depósitos de gordura intermuscular, isso vai dificultar a contratilidade e isso vai levar a uma resistência insulínica, vai predispor a inflamação,
com a resistência insulínica, eu não consigo, talvez, colocar os nutrientes específicos dentro da célula que podem causar alterações das organelas e as disfunções mitocondriais. Se eu tiver um estilo de vida saudável, não for sedentário, ter um cuidado com minha alimentação, eu vou ter possivelmente menos fibrose, menos acúmulo de gordura intermuscular, minha contratividade muscular vai ser melhor. E isso vai fazer com que eu tenha menos resistência insulínica e organelas e estruturas na minha célula mais capazes de produção de energia. A diferença do idoso saudável do que não é tão saudável vai se falar a respeito da quantidade de massa muscular, da força muscular e da performance desse indivíduo. Ou seja, aquele paciente menos saudável vai ter maior risco de sarcopenia, seja ela o início ou onde vai implicar na perda de capacidade funcional, dando mobilidades, limitações de mobilidade, aumento do risco de quedas, limitações funcionais, maior risco de internação e mortalidade. Então, o movimento apenas 2% convida vocês a refletir. E aproveita um vídeo canadense para nos fazer refletir como a gente quer envelhecer. Como a gente quer que os nossos 10 últimos anos de vida sejam. Se a gente vai ser rápido o suficiente para brincar com nossos netos, forte o suficiente para abraçar cada momento da nossa vida. Se a gente vai envelhecer com vitalidade ou envelhecer na doença. É a hora da gente decidir. O canadense, em média, passa os últimos 10 anos da vida dele em doença. Então, a gente pode mudar isso. E aqui é um trabalho que eu gosto muito, que pergunta, né, e analisa um estilo de vida livre de câncer, de doença cardiovascular, de diabetes tipo 2. E se a gente for olhar o que mais causou morte no Brasil em 2019, a gente vai ver que as doenças do aparelho circulatório, seja um infarto, um AVC, foi a principal causa, seguido de neoplasias, doenças do aparelho respiratório e depois causas externas. Tá? Então, os três primeiros são doenças crônicas não transmissíveis, possivelmente. E isso implicou um gasto de 8,8 bilhões de reais com internações. E foram quase 1,8 milhão de internações. E as principais foram cardiovasculares, neoplasias e diabetes. E quais seriam os 5 fatores que poderiam proteger, nunca fumar, ter um IMC adequado, um peso adequado para a altura, fazer exercício físico moderado a vigoroso, 30 minutos por dia, o que vai dar, em uma semana, 210 minutos, que é o tempo que o movimento apenas 2% prega, o consumo moderado de álcool, na mulher, uma lata de cerveja, uma taça de vinho, e o homem, de uma lata de cerveja até 2 taças de vinho. Né? Isso é contraditório na literatura e uma dieta de alta qualidade. Tá? Se a gente fizesse, pelo menos, não fizesse nada disso, tá? Em 50 anos, a gente teria aproximadamente 22 anos livre. Se a gente escolhesse fazer pelo menos 4 daqueles 5, a gente teria 35 anos livre. Ou seja, para as mulheres, uma redução de risco de até em tempo de anos expostos, né, 13 anos da doença. Ou seja, 13 anos sem um diabetes, que vai deixar com que tenha menos tempo de exposição às complicações do diabetes, como insuficiência renal, amputações.
É claro que vão ter pessoas que vão fazer e podem ter, porque a genética é uma coisa em que a gente não muda ainda. E o que seria um prato de alimentação saudável, né? Segundo a Escola de Saúde Pública de Harvard, seria essa distribuição de vegetais, frutas, grãos integrais, proteínas saudáveis, de escolhas de óleos saudáveis e a quantidade de líquido e como a gente bebe esses líquidos. Então, na primeira parte, a gente vai falar um pouquinho dos líquidos e dos carboidratos. Será que a gente pode comer ou não comer doces? Ou carboidratos? Eis a questão. O que a gente sabe? Que alguns autores sugerem que o consumo excessivo de açúcar ou de carboidratos, de pior, mais refinados, simples, podem levar a um risco do aumento de doenças como obesidade, diabetes e também ao câncer. Qual seria o mecanismo possível para isso? Bem, o carboidrato simples estimulando a liberação de glicose sanguínea, que vai estimular a insulina, que vai estimular o IGF-1, que pode levar a uma proliferação celular e um crescimento tumoral e um risco de câncer. E também levando à obesidade, levando à resistência insulínica, que também vai estimular a via do IGF-1, que pode é, levar à proliferação celular e a obesidade e a insulina e a resistência insulínica levando à inflamação, que pode também levar à proliferação de células. Ao contrário, se eu como carboidratos mais complexos, eu estou melhorando a minha microbiota intestinal, tá? Estou estimulando a via do IGF-BP3, que vai bloquear essa via do IGF-1, então vai diminuir o risco de células proliferativas. Isso, em alguns estudos, fala-se do efeito de Warburg, que se refere à preferência das células cancerígenas em usar a glicose aeróbica para gerar energia, mesmo na presença de oxigênio, resultando em maior produção de lactato e crescimento celular acelerado. Então, essa elevação de glicose também pode ativar essa via e levar à proliferação celular. Então, tem alguns estudos, né, em pacientes oncológicos, e estudos tanto experimentais como em humanos, que fazem a mimetização do jejum. Então, tem trabalhos com glioblastoma e, às vezes, né, em trabalhos com mulheres com obesidade e câncer de mama. Então, ainda não, isso não é uma recomendação da sociedade desse jejum, porque pode, né, é, talvez prejudicar funcionalmente os pacientes oncológicos, porque são principalmente aqueles do trato gastrointestinal que cursam com muita perda de peso e caquexia. E o jejum para esses pacientes poderiam piorar a qualidade de vida. Mas a gente pergunta, será que a gente consome muito açúcar adicionado? A recomendação pela American Heart Association é que a gente consuma, as mulheres, até 5 colheres de chá de açúcar e os homens 6 colheres e meia de chá. Só que a população, em média, consome 21 colheres de chá de açúcar, ou seja, mais que 3 vezes a dose recomendada. Então, isso pode aumentar, sim, né, o risco de doenças crônicas não degenerativas. E como a gente falou antes, todo o carboidrato vai ter uma dose específica para cada pessoa. Isso vai depender de quanto essa pessoa gasta. Então, eu vou pegar um exemplo de pessoas com nível de treinamento, que tem um treinamento leve, ou quer manter o peso, vai ser pelo menos é, um quarto ou um pouco menos desse quarto de peso do prato de carboidrato. Se eu tenho um nível de treinamento moderado, é claro que eu posso aumentar a oferta energética para repor o glicogênio muscular. É claro que eu tenho que escolher um carboidrato mais complexo. E um atleta de alta performance, talvez 50% do prato vai ser às custas de carboidrato. E a gente também tem as doenças adoçadas, né, que podem levar a diabetes, esteatose, depressão, doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral,
doenças cardiovasculares, e mortalidade por todas as causas, né? E o que seria a adição, um alimento adoçado com açúcar? É aquela que tem uma adição de 6 gramas de proteína para cada 237 ml. E quando a gente tem esse consumo dessas bebidas, por exemplo, 2 porções dia, pode observar um aumento de risco de câncer de colo, de rim, de até 5%. E, vou usar aquela bebida adoçada com adoçantes artificiais. Alguns estudos sugerem que pode acontecer um aumento de risco, né, de pancreas em até 16%. Então, qual seria a melhor escolha em termos de hidratação? Água. E quando a gente pergunta, né, e a gente observa que a população brasileira, sim, tem um alto consumo de bebida adoçada, principalmente os mais jovens, tanto homens quanto mulheres, e principalmente aqueles pacientes que, né, têm um nível de escolaridade variando de 9 a 11 anos. Quando a gente fala em termos de gordura, qual seria a melhor gordura? A gente precisa identificar os tipos de gordura. Então, uma das gorduras que a gente costuma utilizar no dia a dia no consumo são os óleos, né, ou as gorduras. Então, a gente tem algumas gorduras sólidas, como óleo de coco, manteiga, a gordura da carne, a do porco, a banha de porco, a da galinha, tá? A gente vai ver que elas são altamente ricas em gorduras saturadas, sendo o óleo de coco o principal, tá? A manteiga é muita gordura saturada e a gente vai ter as gorduras monossaturadas e as poliinsaturadas, onde a gente vai ter os óleos vegetais tendo menos gordura saturada e uma variação entre monossaturada e poliinsaturada. O que seriam as gorduras saturadas e quanto a gente deveria consumir, né? Na gordura saturada deve representar menos de 10% das calorias diárias, tá? Então, elas são formadas por ácidos graxos saturados, por estrutura química que possui apenas ligações simples entre átomos de carbono, o que se torna sólido em temperatura ambiente. Já a poliinsaturada, de 5 a 10% das calorias diárias, elas vão ter fontes de ômega 3 e ômega 6 e são compostas por ácidos graxos poliinsaturados que contêm 2 ou mais ligações duplas em sua cadeia de carbono. A monoinsaturada, até 15 a 20%, tá? Então, seria a principal fonte de gordura. A gente vai achar no azeite, abacate e nozes. São compostas por ácidos graxos monoinsaturados que possuem uma única ligação dupla em sua cadeia de carbono, que vai influenciar na sua fluidez. E as gorduras trans, que a gente deve evitar no máximo, são fontes de produtos ultraprocessados, como a margarina, tá? São insaturadas modificadas por processo de hidrogenação para torná-la mais sólida em temperatura ambiente. E em termos de prevenção ou de aumento de risco quando a gente cozinha, então o que a gente percebe que quando a gente escolhe a margarina ou a manteiga, a gente tem um aumento, né, do risco de mortalidade total. E que também a margarina e a manteiga, eles também aumentam o risco de doenças, mortalidade por doenças cardiometabólicas. Já fato não observado na escolha, né, do óleo de milho, canola e de oliva. E tendo o óleo de canola e de oliva uma proteção na mortalidade geral e o de oliva tendo uma proteção nas doenças cardiometabólicas. E quando a gente faz a escolha, estou usando manteiga, agora eu vou trocar por margarina. Então a gente percebe que essa troca pode reduzir o risco de doenças, a mortalidade em geral, tá? Eu trocar a margarina por manteiga, há um aumento dessa mortalidade, mas quando eu troco a margarina por os óleos vegetais, eu tenho uma redução de risco. Tá? E isso aqui a gente observa isso da troca da manteiga para margarina geral, mas a gente não observa em doença cardiometabólica, a gente não observa uma redução na doença cardiovascular e nem no diabetes, nem em doenças respiratórias. E
Então, assim, qual seria então o melhor óleo para se cozinhar? Talvez o de canola e o de oliva e o óleo de milho em algumas situações. E a gente observa aqui que as gorduras, né, têm uma dose-resposta que pode aumentar o risco de mortalidade geral ou ter um efeito protetor. E a gente observa que quando a gente tem o consumo de gorduras saturadas, a gente tem um aumento de risco, né? Aumento de risco também de mortalidade por câncer. Agora, quando a gente escolhe os monoinsaturados e poliinsaturados, a gente observa, assim, uma redução de risco. Será que o ovo é um vilão ou ele é um herói? Em 2015, deram uma notícia: pode-se comer ovo à vontade, mas esqueceram de falar que existiam aquelas pessoas que são hiperrespondedoras da dieta, do colesterol da dieta, e aqueles que eram hiporrespondedores do colesterol dietético. Então, talvez essas pessoas que fossem hiporrespondedoras do colesterol dietético, eles não tivessem nenhum efeito com o consumo excessivo de ovos. Recentemente, foi iniciado um reality show onde uma das suas participantes tinha um relato que consumia mais de 40 ovos por dia. Será que isso pode trazer algum dano à nossa saúde? O que os estudos mostram, né? Uma ampla amostra de mulheres pós-menopausa, o consumo de colesterol dietético e maior consumo de ovos foram ambos associados a um risco modestamente maior de desenvolver doenças cardiovasculares e de mortalidade por todas as causas. Tá? Então, embora sejam estudos que podem ter uma evidência epidemiológica limitada e inconsistente, né? Alguns autores estão sugerindo sim que podem causar danos e que mais estudos são necessários, mas também a gente observa, né, um ano depois, uma nova publicação colocando que o colesterol dietético, a cada 300 miligramas a mais que eu consumo por dia, aumenta em 10% o risco de mortalidade geral e em 13% o risco de doença cardiovascular. E um consumo de ovo, né? Um ovo tem média 50 gramas. Se eu vou aumentando essa quantidade, eu vou ter um aumento de 6% do risco da mortalidade geral e 9% do risco de doença cardiovascular. Tá? E essa observação foi mais frequente aonde? Nos Estados Unidos e na Europa. Na Ásia não teve essa associação. Em relação à proteína, será quanto mais é melhor? A gente tem que saber que todo alimento tem uma dose. Então, eu vou ter situações clínicas específicas onde a oferta proteica em maior quantidade vai se justificar. E vão ter situações clínicas onde eu vou precisar fazer uma restrição de proteína. Então, qual seria a recomendação de Harvard? Ó, escolha proteínas saudáveis. Peixe, frango, feijão, nozes, limite carne vermelha e queijos, evite bacon, presuntos, embutidos, carnes processadas. O consumo de alimentos ultraprocessados, né, no dia anterior do Vigitel, na população adulta brasileira, né, foi em torno de 17%. Tanto homens como mulheres consumindo, mais frequente em homens e nos adultos mais jovens. Mas quando a gente percebe, faz uma análise, a gente olha, se você tem um consumo muito grande de proteína, que não seja uma indicação clínica, você sim pode aumentar a sua mortalidade geral. E nesse trabalho, qual foi a média de consumo de proteína? 1,2 a 0,3 gramas por quilo dia. Geralmente, uma dieta normal proteica varia em torno de 0,8 a 1,1 gramas por quilo dia. Tá? E quando a gente associa a proteína animal, qual foi o maior risco de mortalidade? Doenças cardiovasculares. E, em relação à proteína de fonte vegetal, a gente observa uma redução de mortalidade de todas as causas
em todas as causas. Agora a gente pega qual é o tipo de proteína que eu estou utilizando. Faz sentido eu saber? Sim, faz sentido. Então aqui eu tenho uma meta-análise que vai avaliar o risco do tipo da proteína com todas as causas de mortalidade. Eu tenho a carne processada ou ultraprocessada, eu tenho a carne fresca de vermelha, eu tenho a carne de frango e eu tenho o peixe. O que a gente observa em termos de doença cardiovascular, que a carne processada ou, né, ultraprocessada aumenta o risco de doença cardiovascular. A carne fresca também, por mais, duas porções por semana, também levou um aumento dessa mortalidade e que o frango é, pôde também elevar essa mortalidade e que o peixe não foi observado esse aumento de risco de mortalidade cardiovascular. Em relação à mortalidade geral, a gente tem que as carnes processadas e as vermelhas, quando consumida mais que duas, né, porções por semana, aumentando esse risco, e que no frango e no peixe a gente não observou. E que tempo, né, quanto disposição também pode elevar o risco. Então, se a gente pega uma carne processada com mais de 30 anos, né, eu tenho um aumento de risco de 2,3. Então, a conclusão desse estudo é que os achados sugerem que, entre adultos dos Estados Unidos, o maior consumo de carnes processadas, carne vermelha não processada ou aves, esteve significativamente associado a um pequeno aumento do risco de doenças cardiovasculares e que o maior consumo de carnes processadas e carnes vermelhas não processadas, mas não as de aves ou de peixe, foi significativamente associado a um pequeno aumento do risco de mortalidade por todas as causas. Então, é que as recomendações em termos de quantidade e dose dessas carnes devem ser, né, ensinadas à população de maneira geral. E é importante comer peixe. Hoje a gente sabe que muitas pessoas desejam pílulas de suplementação para prevenção de doenças. Então, muitas pessoas chegam no consultório e perguntam: devo tomar ômega 3? Tá? O ômega 3 pode sim ser utilizado, mas se eu tenho um consumo adequado de alimentos que são ricos em EPDHA, geralmente, se eu tenho, né, um consumo de 85 gramas dessa proteína, né? E um dos peixes mais ricos em termos de ômega 3 seriam o arrenque do Pacífico, a cavala, o salmão, tá? Então, é claro que não é salmão de cativeiro, é salmão selvagem. Eu conseguiria ter um consumo também, polvo pode ser uma fonte rica de ômega 3. Então, são essas coisas que a gente tem que levar em conta, porque se eu consumo, eu não preciso, tá? Em relação a vegetais, hortaliças e frutas, o que que Harvard fala? Ele fala, quanto mais vegetais, maior variedade, melhor. Batatas e batatas fritas não contam. Coma muita fruta de todas as cores, tá? E eu vou falar aqui que eles falam com a fruta e evite, né, o consumo excessivo de suco de fruta, porque eu posso estar fornecendo para o organismo muita frutose, tá? Então, a recomendação em termos de suco é um copo pequeno ao dia. Será que a população brasileira, ela costuma consumir muito, né? Então, a gente vê que aqui que o consumo de frutas, hortaliças em 5 ou mais dias da semana na população adulta varia em torno de 31% a 30%, ou seja, a maior parte da população brasileira não consome, tá? Se a gente for ver, as mulheres consomem mais do que os homens e os idosos costumam consumir mais. E aquele grupo de população que consome 5 ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, aí a gente vê que esse número é em torno de 21%, no sexo masculino, 19% e feminino, 23%. Então, a gente vê que o consumo também é mais presente nas pessoas da faixa entre 55 mais. E isso tem importância?
Isso tem importância. Então, algumas frutas, elas podem reduzir o risco, né, de mortalidade geral. Tá? E outras possam ser que não tenham tanto efeito, tá? Dentre as frutas e a quantidade, o que que nessa meta-análise mostrou? É, encontrou uma alta ingestão combinada de frutas e vegetações, assim como o consumo total de frutas esteve associado à redução do risco de hipertensão. O resultado apoia a recomendação dietética de aumentar o consumo de frutas e vegetais como parte da estratégia para prevenir a hipertensão. A associação parece ser linear até o consumo de 800 gramas por dia de frutas e vegetais combinados, e certos tipos específicos de frutas e vegetais mostraram-se benefício, incluindo maçãs e peras, abacates, mirtilos, uva passas e uvas, brócolis, cenouras, alface e cebola. Por outro lado, melão, cantaloupe, batata e couve de Bruxelas foram associados a um risco aumentado. No entanto, estudos de coorte adicionais são necessários antes de que conclusões definitivas possam ser feitas sobre o subtipo de frutas e vegetais. Então, a gente percebe que é, a salada, os legumes e as frutas, a gente talvez tenha que evitar o consumo de alguns tubérculos, como batata e afins. Em relação ao consumo de frutas e vegetais e o risco de doença cardiovascular, AVC, câncer, o que a gente percebe? Que todos têm quanto mais eu consumo, menor a chance de. Aqui em cima a gente vê o consumo geral de frutas e vegetais em relação ao AVC. A letra D seria em relação a, ao consumo de frutas e AVC, e aqui o F vegetais e AVC. Embaixo a gente tem para doenças cardiovasculares, o consumo tanto da fruta como vegetais reduzindo, frutas em redução de risco cardiovascular e vegetais para um infarto. A mortalidade geral também, tanto a combinação quanto a fruta quanto os vegetais reduzindo o risco e também para o câncer. E qual seria a dose, né? Então, a conclusão do autor é que para ter uma redução do risco de câncer, seria um consumo associado de frutas e vegetais de 600 gramas dia, ou seja, é, é, 7,5 porções dias. Enquanto para doenças cardiovasculares, AVC, doenças coronarianas e mortalidade por todas as outras causas, um consumo de 800 gramas dia, que equivale a mais ou menos 10 porções dia, ou seja, o dobro que atualmente na literatura vem sido recomendada. Então, há uma campanha em que o consumo desses produtos ele seja aumentado. E aqui para a gente, né, falar como é que eu vou comprar então esses vegetais, a recomendação é que a maioria dos produtos que a gente compre seja in natura. Então, aqui eu tenho um exemplo de alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma espiga de milho, de um atum fresco, de uma fruta e de um leite fresco. Aí, eles processados, eu vou ter o milho enlatado, o atum enlatado, a fruta em caldas e um queijo, por exemplo. Em um ultraprocessado, eu vou ter esse milho em formato de chips, o atum em nuggets, um suco de fruta em pó, por exemplo, e uma bebida láctea com sabor. Seria um exemplo de alimentos processados. E quando a gente pergunta, né, ou a gente investia quantos pacientes, qual é o percentual de brasileiros que consomem os alimentos minimamente, né, processados ou in natura? A gente vê que é 30% da nossa população. Ou seja, hoje 70% eles estão consumindo alimentos ultraprocessados e processados. E em relação aos alimentos ultraprocessados, né, no dia anterior da entrevista, a gente percebe um consumo que pode variar de 17 no geral, e homens 22% e mulheres 14%, sendo os adultos jovens os maiores consumidores desses produtos. E como é que a gente pode ter dica para a gente identificar se o alimento é processado, é minimamente processado, ou se é ultraprocessado, tá? Os alimentos in natura ou minimamente processados
são alimentos na sua forma natural ou que sofreram poucas alterações para consumo, lavagem, pasteurização, congelamento. Então, na lista de ingredientes, não possui uma lista de ingredientes ou tem apenas um leite, frutas, verduras, carnes frescas. Exemplo, banana, feijão, leite pasteurizado, ovos, arroz. Os alimentos processados são alimentos in natura que receberam sal, açúcar, óleo ou outro ingrediente para aumentar a durabilidade ou sabor. Contém poucos ingredientes normalmente reconhecíveis. Rótulos geralmente são produtos tradicionais, como queijos, pães feitos com farinha, água, fermento e sal. Então, como exemplo, a gente vai ter queijo, pão caseiro, conservas, como picles, frutas em caldas, peixe salgado. E os ultraprocessados são produtos fabricados industrialmente com muitos ingredientes, incluindo aditivos químicos, corantes, conservantes e realçadores de sabor. Vai ter uma lista de ingredientes farta, né, longa, com nomes que você não reconhece ou não teria em casa. E o rótulo da embalagem chamativa, com slogans de promessas de saúde, como light, zero gordura, fortificado com vitaminas. Então, a gente vai ter refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos, bebidas lácteas, saborizadas, salsicha, margarina, seriam exemplos. Então, só para finalizar, e resumir tudo que a gente falou nessa aula, se a gente pudesse dar a cada indivíduo a quantidade certa de nutrição ou exercício, nem muito pouco ou nem demais, teríamos encontrado o caminho mais seguro para a saúde, ou seja, o alimento tem que ter a sua dose e tem que ter o seu horário para cada indivíduo, tá? Ah, né? Eu posso fazer uma dieta low carb ou uma dieta vegetariana que eu consuma muito fast food, tá? Quando a gente faz escolhas pouco saudáveis, tá? Tanto a dieta low carb como a dieta que tenha um conteúdo de gordura reduzida, elas vão causar danos à saúde e aumentar o risco de mortalidade. Agora, se eu tenho escolhas saudáveis, mesmo que eu escolha uma dieta low carb, onde eu vou escolher proteínas menos inflamatórias, menos, né, gordas, e que eu escolha saladas, e quando eu escolha a quantidade da dose de carboidrato que eu possa consumir na estratégia da dieta, eu vou sim diminuir o risco de mortalidade, tanto na que tem low carb, quanto na, na dieta pobre em gordura. A gente observa essa redução de risco. É claro que se a gente for pegar na literatura as dietas que causam é, menos riscos à saúde e que estão mais relacionadas à longevidade seriam a dieta mediterrânea e a dieta vegetariana. Então, o que a gente precisa ter é equilíbrio, a gente precisa evitar o túnel, tá? O que seria o túnel? O tudo, o nada, extremos, 8 ou 80, a gente precisa de equilíbrio. Então, quando a gente fala em termos de alimentação, a questão não é tanto comer ou não comer, mas sim como e quando consumir, para que eles contribuam positivamente para a saúde e bem-estar. E falando em estilo de vida, eu tenho um acróstico que é da estrela, que é enquanto o coração bater, smart é você, específico, mensurável, alcançável, realista e com prazos, para evitar frustrações. Treinarei regularmente, resistindo a aeróbico e alongamento. Equilíbrio mental e físico buscarei. Limite e repouso, respeitá-los-ei. E alimentação adequada, consumirei. Sigam o movimento apenas 2%. Obrigada.